Começa agora mais um episódio do No Alvo Podcast, o seu podcast favorito. Meu nome é Gabriel Rocha. Sou Breno Lírio e sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente está aqui com a profeta Daiane e o pastor Alexandre. Isso aí, gente. Convidados muito especiais. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes de, enfim, receber vocês que já estavam na nossa lista de convidados há muito tempo. A gente estava tentando achar uma data ali e deu certo. Estamos muito felizes de receber vocês. Que bom. Para nós é um prazer poder fazer parte desse momento. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa data, né? Que o Senhor preparou para que nós possamos estar aqui juntos. Amém. Então, que possa ser um ambiente divertido e um ambiente de edificação também. Com certeza. Com certeza. Ó, para você que não conhece, eu vou passar um leve panorama aqui para vocês. E eles também vão se apresentar um pouco mais para contextualizar. Eles são casados há 10 anos, certo? Isso. E são líderes de jovens na igreja MEG. MEG significa o quê? Significa Ministério Edificando Gerações. Ministério Edificando Gerações. São líderes de jovens. São pais de duas filhas, né? Isso. Então, estamos aqui com líderes de jovens, pais, pastores, um pastor e uma profeta. Então, espero que vocês aproveitem bastante essa conversa. E assim, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que 9 anos liderando jovens, qual que é a maior dificuldade que vocês veem na geração em enfrentar o desafio de viver uma vida real com Cristo? Nós vemos, né, que a maior dificuldade de uma geração é de ouvir. Se disponibilizar para ouvir outra pessoa e seguir o direcionamento daquela pessoa. Não como uma imposição, mas como um conselho, como uma experiência própria, sabe? E existe essa dificuldade em alguns jovens, né? Não vamos colocar todos, porque é onde entra o contexto familiar. Uhum. Porque existe uma diferença de uma família bem estruturada e aonde não existe uma família estruturada. Então, nós lidamos com dois tipos, né, de pessoas. Existe aquele jovem que ele é bem estruturado familiarmente, então, para ele, se torna mais fácil, porque ele tem ali a presença do seu pai, da sua mãe, em todo o tempo, ensinando ele sobre obediência. E existe também aquela pessoa que é, muitas das vezes, formada só pela mãe. E nós sabemos que não é impossível, porque a paternidade de Deus não está relacionada somente ao homem. Paternidade é um manto, né? Então, a mulher, ela pode exercer paternidade também. Só que existe a diferença de ter um pai, um homem dentro de um lar e não ter. Então, nós temos essa pessoa que ela é criada só pela mãe e muitas das vezes ela não tem muitos nãos, né? Então, para ela obedecer se torna um pouco mais difícil. Sim. Mas existe um processo de rendição, né? Quando o jovem ele decide obedecer, fala assim, não, eu já fiz muita coisa por minha conta, então eu cansei. Então agora eu vou decidir obedecer. Aí ele começa a experimentar de quão prazeroso é você viver realmente aquilo que Deus tem para você. E nós lidamos com isso. Eu acho que não só nós na nossa casa, mas a juventude em si, né? E é praticamente isso. Não sei se eu consegui responder para vocês. E entra muito na questão do orgulho também, né? Você dá o braço a torcer e escutar algo que às vezes é um conselho, né? Como você disse, um conselho ou alguma coisa de alguém que sabe, que já passou por aquilo, mas você, tipo, né? Vou ter que parar de fazer isso que eu tô fazendo e tal. Então, existe mesmo essa dificuldade. Eu reconheço em mim, né? Falando abertamente aqui, né? Eu tenho essa coisa de, putz, receber ordem, essas coisas. Assim, cara, pra mim é meio... Eu tenho tratado isso bastante, né? Acho que no ano passado a gente gravou o último podcast do Brace, que a gente juntou todos os apresentadores. Eu falei a mesma coisa, cara. Eu era muito orgulhoso de dar o braço a torcer, assim, sabe? E, de fato, eu vejo isso com muita frequência. Hoje eu já melhorei bastante. Mas é algo que acontece muito, né? E eu falo porque eu já vivi isso, né? Então... E eu tô colocando isso, sim, né? Mas vai de jovem para jovem. Tem jovem que tem pai e mãe dentro de casa e mesmo assim, né? Ele tem um pouco de dificuldade de obedecer.
Mas e tem jovem que não tem pai e mãe dentro de casa e ele é uma pessoa que é extremamente obediente. Mas eu tô me referindo ao contexto que isso influencia muito, sim, né? Uhum. Mas vai de jovem para jovem. Sim. Não, e um negócio que eu percebo bastante, né? Da questão da criação. Às vezes, numa criação que a pessoa, que nem você tinha comentado, né? Às vezes a pessoa pode ter sido criado só pela mãe e tudo mais, e ele realmente se entrega, obedece assim nas coisas, né? E já tem gente que cresce com os pais e tudo, certinho, uma família bem estruturada, e tem essa dificuldade, né? Eu acho que, tipo assim, a gente eu percebo muito em amigos que acabam não tendo uma família bem estruturada, né? Em que quando eles entendem a verdade mesmo, eles acabam sendo mais... se entregando mais, sabe? Aquela verdade, né? Do que uma pessoa que já vem de uma família boa e tudo mais. Porque, tipo assim, família estruturada não significa que tem princípios bons, né? Então, tipo assim, às vezes aquela família que eles não tem um princípio bom, eles acabam não tendo mais dificuldade de se entregar do que aquela pessoa que, tipo assim, onde cresceu tudo meio perdido, sabe? Então, tipo assim, onde que a pessoa nasce realmente meio perdida, assim, eu vejo que quando a pessoa se entrega, ela vive aquilo, de verdade. Muito mais do que uma pessoa que cresceu num ambiente bom, entende? Então, tipo assim, é um negócio que eu percebo bastante. É onde entra as duas naturezas, né? Porque a revelação de Cristo, ela é individual. Embora eu, Dai, seja casada com o Alexandre, ele teve a experiência de desfrutar de Cristo por ele mesmo. A Dai teve a experiência dela de experimentar de Cristo por si mesma. E o que acontece com o jovem hoje? Independente se ele veio da família desestruturada ou da família estruturada, quando ele vem e ele tem um encontro real com Cristo, ali acendeu nele a identidade, onde está a origem dele. Igual Timóteo. Timóteo, ele foi criado pela mãe e pela avó. E quem foi Timóteo? Foi discípulo de Paulo. Quem era Paulo? Um perseguidor da igreja. Por isso que quando nós estamos em Cristo, quem nós éramos em Adão, acabou. Uhum. Então, existe uma batalha, uma luta de natureza. Então, o que vai se sobressair? A natureza adâmica ou a nossa natureza em Cristo? Aonde está a nossa real identidade? Em Cristo. Onde nós nascemos realmente? Na gestação? Da fecundação? Não. Nós nascemos em Deus. Efésios, acho que é Efésios 4, se não me engano. Fala sobre isso. Nós nascemos em Deus e nós voltamos para Deus. Então, nosso maior desafio como líder de jovens hoje é fazer com que as pessoas que o Senhor traz para ser conectadas a nós compreendam isso. Você não nasceu do acaso. Você nasceu em Deus. Então, se você nasceu em Deus, Deus tem um sonho e você faz parte dele. Então, dentro desse sonho, existe um processo a qual você vai ter que trilhar e experimentar de Cristo por si mesmo. Uhum. Por isso que a finalidade da obediência não é levar as pessoas a nós, mas conduzi-las a Cristo. Sim. E como é que foi essa jornada de vocês para terem essa experiência real com Cristo? Quer começar? Pode começar, depois eu. Tá bom. Eu, Dai, nasci, né, no famoso berço evangélico, que não foi comprado, né, na igreja, foi comprado nas Casas Bahia mesmo. Mas o meu encontro real e verdadeiro com Cristo foi em 2015, quando eu tinha 18 anos. Eu e o Alexandre, nós nos conhecemos e dentro de 6 meses de um namoro à distância, nós casamos. E somos casados há 10 anos, em um casamento pleno, graças a Deus. E quando nós nos casamos, eu tinha 18 anos e ele tinha 21. E eu estava afastada dos caminhos do Senhor nessa época. E a gente morava numa casa que era uma ladeira. E atrás dessa ladeira, assim, de frente, tinha um campo. E uma vez, no domingo, eu comecei a ouvir alguém cantar canções com uma caixa de som. Canção simples, hino da harpa, sabe? E eu vim descobrir isso há uns 3 anos atrás, que essa pessoa que cantava no som com a caixinha era o pastor Kleber e a pastora Cris, fazendo evangelismo no bairro. Olha só. E eu, né, afastada dos caminhos do Senhor, ouvi aquilo do meu quarto. E o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, ele não é demônio que entra e sai. Quando ele vem habitar em você uma vez, é para sempre, independente se você está no caminho do Senhor ou não.
Então, naquela hora, acho que a minha natureza adâmica falou, minha filha, chega, vamos ouvir a voz do Senhor agora. E aí me houve um despertar. Eu falei assim, não, eu vou para a igreja. E eu não sabia, né? Mas o pastor Kleber e a pastora Cris eram líder, né? Eram pastores numa igreja lá no bairro em que a gente morava. E eu fui nessa igreja. Cheguei naquela igreja, era como se fosse Maria Isabel. Testificou no ventre. Testificou no ventre e eu comecei a ir. Ali, eu comecei a ser confrontada na natureza adâmica. Eu podia ter nascido do berço evangélico, comprado nas Casas Bahia, ter tido todo um fundamento cristão pela minha mãe. Meu pai não é cristão, meu pai ele não tem, né, religião. Mas pela minha mãe, nossa infância inteira, nós fomos para a igreja e fomos bem cuidados, bem servidas. Mas eu daí não tinha tido um encontro com o Senhor. E ali eu tive um encontro. E aí eu falei assim, não, agora eu não saio mais deste lugar. Quando nós somos acolhidos, somos cuidados, somos protegidos, nós encontramos esse lugar de segurança, de proteção, você não quer ir para outro lugar mais. O que Pedro falou para Jesus? Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Isso não fala a respeito das pessoas, mas fala a respeito da natureza que a gente, né, imparte. E aí eu comecei a ir nos cultos. Acho que um mês depois o Alexandre falou assim, eu vou nesse culto também. Ela tá indo, tô vendo uma coisa diferente, eu vou nesse culto também. E eu vou deixar ele contar como é que foi. Eu sou uma pessoa que fui criada na roça, sou do Pernambuco, na roça mesmo, no meio do mato, não tem muita coisa. Então, desde pequeno, na minha mente eu tinha assim, um dia eu vou servir a Deus. Só que aí como eu jovem, eu falava assim, um dia eu vou servir a Deus, mas só quando eu tiver velho. Eu falava assim. Só que eu olhava ali no ambiente onde eu vivia e eu falava assim, cara, não sei se eu vou servir a Deus. Existia uma vontade dentro de mim, só que quando eu olhava para o ambiente externo, não era favorável isso. Então eu olhava e falava assim, eu acho que vai ser difícil. Aí precisou Deus me tirar daquele lugar e me colocou em São José dos Campos para que eu pudesse iniciar uma jornada nova. Então, a partir do momento que eu vim para São José, né, foi depois que eu já tinha conhecido ela, aí ela começou a ir aos cultos e eu me denominava católico, só que eu não ia para a igreja nem nada. Era só aquela pessoa quando chegava numa entrevista de emprego e para colocar lá qual é a sua religião, você colocava católico, para não ter nada, né? E eu colocava. Aí, quando ela começou a ir para a igreja, aí eu falei assim, tá. Aí ela começou a me convidar, eu falei assim, tá, mas para eu ir na sua igreja, você vai na minha também. Só que como que eu ia chamar ela na minha se eu não ia em nenhuma, né? Só que mais para ter esse confronto. Isso aí é do orgulho, né? Ah, não, tem que ter algo para trocar. Aí eu sei que fui convencido de ir, né? Aí eu acho que eu fui uns 2 cultos. Então, acho que eu fui uns 2 cultos e quando estava tendo a ministração lá no final, fizeram o apelo. E quando eu me dei conta, eu já era a pessoa que já estava com os braços levantados, já chorando, rendido completamente ao Senhor. E eu lembro que isso foi em 2015. Era um mês antes, né? Tinha um congresso de jovens na igreja que nós congregávamos. E eu fui. Aí falaram assim, não, agora você já vai participar do congresso de jovens, junto com a gente. Falei, tá bom. Aí já participei do congresso e passou, acho que uns 2 meses depois, eu já fui batizado no Espírito Santo. O Senhor já começou a gerar dentro de mim ali revelações. Às vezes eu começava a andar e eu começava a ouvir o Senhor falando comigo. O Senhor falava coisas ali, isso em 2015 mesmo. E o Senhor começava a me revelar coisas assim a respeito do que nós vivemos hoje no Novo Pacto. E o Senhor começava a trazer coisas, né, na minha memória e eu começava a compartilhar com o pastor Kleber. E não deixando, eu gostaria de fazer, né, uma menção ao pastor Kleber e à pastora Cristiane, né, agradecer a vida deles, que se disponibilizaram em nos servir. E não somente ao pastor Kleber e à pastora Cris, mas a Carol e o Daniel também, que são os seus filhos.
Porque se não fosse o sim, nós falamos isso, né? Que se não fosse o sim da Carol e o sim do Daniel, nós não estávamos aqui. Porque se toda a família deles não estivesse empenhadas nisso, né? Nós não estaríamos aqui. E nós somos gratos pela vida dele. Só fazendo uma menção a ele. E por isso que nós estamos aqui hoje. E isso foi essa minha trajetória da minha conversão. Essa foi a minha experiência com o Senhor. E eu tive, né, uma transformação com o Senhor, assim, sobrenatural. Radical. Eu posso falar assim, insana, né? Como vocês já tiveram aqui os pastores insanos. Então, eu tive uma transformação sobrenatural. Então, todas aquelas práticas que eu tinha, eu abandonei todas elas e falei assim, a partir de hoje é isso que eu vou viver. Então, eu sou uma pessoa que, assim, que não tive, podemos dizer, contaminações religiosas, assim, um ritual, sabe? Que existe, né? Tem que desconstruir, né? Isso, eu não tive, assim, muitas coisas para desconstruir por aquilo que eu achava. Porque como eu vim uma pessoa do mundo, então eu já sei que tudo aquilo que eu vivia não era bom. Sim. Então eu abandonei tudo aquilo para me disponibilizar a viver o novo de Deus para mim. E eu tenho experimentado disso e vivido isso, graças a Deus, todos os dias da minha vida. Amém. Quando você chegou a comentar sobre, desde novo, você já tinha aquela convicção que um dia você vai servir ao Senhor, isso foi por conta de influência da família? Como é que foi isso? Não foi. Eu acho que já era o Senhor mesmo ali falando alguma coisa comigo, sabe? Porque a minha família inteira, ela é católica. Então hoje eu sou o único da minha família que é reconhecido como ministro, como pastor, né? Então, a minha família inteira ali era católica. E eu sei que o Senhor ardia esse fogo dentro de mim, porque eu ouvia as canções das igrejas evangélicas e eu cantava aquelas canções. Só que isso para mim era muito bom, isso me trazia uma paz, me trazia um alívio, eu ficava bem com aquilo. Só que eu acho que pela experiência externa, pelo convívio externo ali, eu acho que era mais essa questão. Mas aí eu olhava, né? Como nós estamos em uma gravação, depois vocês cortam, então, se precisar, né? Mas assim, eu via muita incoerência na vida dos próprios evangélicos. Então, eu olhava para as pessoas e eu ficava indignado, porque eu falava assim, como que alguém fala de Jesus e a sua prática não condiz com isso? Então, eu não era convertido, mas eu ficava indignado com isso. E eu falava assim, a partir do momento que eu me converter, eu vou ser uma pessoa transformada. Da mesma forma, eu vivi uma vida de relacionamentos, só que eu falava para mim mesmo, no dia que eu casar, no dia que eu arrumar uma mulher para casar, a minha vida inteira vai mudar. E de fato isso aconteceu. Nossa. Eu era uma pessoa bem resolvida, sabe? Assim, nas minhas atitudes. Mas eu acho que era mais o Espírito Santo mesmo ali, gerando algo dentro de mim. Sim. Maneiro, cara, incrível. Por isso que eu perguntei, porque eu fiquei assim, caraca, ele, tipo, parece que não teve muita referência da família, assim, parece um negócio que foi o Espírito Santo mesmo, assim, de, pô, sempre pensou em servir ao Senhor em algum momento, mas exatamente, servir ao Senhor já, caraca, como é que, tipo assim, começou isso, né? Tá contigo, mano. Vocês são líderes de jovens há 9 anos. É isso. Como é que começou isso? Porque assim, você se converteu há 10 anos atrás. Então passou-se um ano, você já começou a liderar os jovens. Como é que teve esse caminho para chegar nisso? Nós éramos, igual eu falei, nós éramos de outra denominação, né? E ali, quando o pastor Kleber, ele foi fundar a Igreja MEG, em 2015, assim que eu me converti, nós não conhecíamos o apóstolo Cristiano. Aí depois o pastor Kleber foi conectado com o apóstolo Cristiano e ali, debaixo de envio, né, nasceu a Igreja MEG. E nós fomos junto com eles, porque nós fomos conectados no Espírito. Nós fomos conectados com o pastor Kleber. Nós entendemos isso, nós já entendemos a respeito de paternidade. Falamos assim, cara, existe uma aliança aqui entre nós. Nós já fomos conectados com o Pai. Então, quando ele foi iniciar a MEG, nós falamos assim, nós temos que ir junto.
porque nós fomos conectados. Sim. E nós saímos junto com ele e nós já ali, nós sempre juntos, nós sempre andávamos junto com ele. E ali o Senhor falou com ele, né? E ele nos colocou para liderar jovens. Falando assim, ó, vocês têm um coração alinhado com o nosso, nós sempre junto com eles, né? Isso depende muito do coração. Quando o nosso coração está alinhado com o coração do nosso Pai, nós vamos fazer as mesmas vontades. É o que Jesus falava, né? Jesus falava, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, quando a gente entende que o que é paternidade na prática, não se trata de nós. Então, assim, quando nós começamos a cuidar dos jovens, a liderar os jovens, não era sobre a Dai ou sobre o Alexandre, mas era sobre duas pessoas que aprenderam a ser filhos. E durante o processo de aprender a ser filhos, começamos a ajudar a edificar mais filhos. Mais filhos para quem? Para o Senhor. A identificar, né, o potencial, a identificar o chamado, a identificar aquilo que, às vezes, nós mesmos, como jovens, não conseguimos enxergar. Porque quando nós chegamos, eu tinha 18 anos, eu tinha 19 anos, você tinha 22. Em 2015, quando nós fomos conectados ao pastor Kleber e à pastora Cris. Então, assim, foi uma conexão no espírito. Então, como o Alexandre falou, ele não teve dificuldade para desconstruir, porque ele veio como um livro em branco para poder receber as verdades do Senhor. A Dai não. A Dai teve que desconstruir muitas coisas. Por isso que eu falo que não se trata de nós, se trata do Senhor. Sim. E aí, quando nós somos conectados e nasceu a Igreja MEG, nós vimos a necessidade, porque a maioria de nós éramos jovens. A maioria. E hoje, o pastor Kleber pode ver o cumprimento da sua entrega, o cumprimento e desfrutar do fruto. Por que o fruto? Porque o fruto é Cristo. E ele sempre nos conduziu a ter essa experiência com Cristo, a experimentar de Cristo. Então, hoje, nós cuidamos, né, dos jovens, mas nós temos outros que chegaram da mesma idade que nós, que cuidam de outras áreas, dos kids, dos teens. Hoje nós temos uma equipe e o Senhor vai formando mais pessoas para poder servir a sua igreja, servir o seu reino. Gente, eu acho que não tem prazer maior do que esse. Porque você vê Cristo sendo formado nas pessoas, elas respondendo ao chamado que o Senhor tem para suas vidas. Até porque é isso que importa, né? É isso que importa. No fim, é a única coisa que importa. E como identificar quando o jovem está começando a seguir o chamado, o propósito dele? Como identificar esse chamado? Através do potencial. Você faz TI, que você tinha comentado com a gente, Isso. né? Uhum. Você faz Administração. administração. A forma como foi despertado em você o desejo por entrar na faculdade de TI foi totalmente diferente como foi o desejo do Gabriel em entrar em administração. Ou seja, o Breno tem uma particularidade e um potencial para essa área. O Gabriel tem uma particularidade e um potencial para a área administrativa. Quem que faz esse despertar? O Espírito Santo, através de paz. Através de paz. Isso vai testificar no seu espírito. Então, quando vem do Senhor, as coisas são tratadas de forma leve, não é pesado. Então, quando a gente recebe um jovem e ele não sabe qual é a sua identidade, qual é o seu chamado, o que a gente faz? Vamos orar e permaneça em obediência. Permaneça em corpo, porque não existe vida fora do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, você vai saber identificar qual é o seu potencial. Você vai saber identificar para que você foi chamado. Você vai saber identificar qual que é a área de influência que o Senhor tem para você poder influenciar a vida dele lá dentro. Dentro do corpo de Cristo. E aí, em conjunto, porque isso não é só através de duas pessoas, você vai identificar, você vai ativar, vai testificar na vida do jovem. E quando ele vê, ele fala assim, nossa, que prazeroso é viver nesse corpo. Porque eu estou vivendo o sonho de Deus. Viver o sonho de Deus é maravilhoso. Sim. E entra naquela questão, né? A igreja, como um corpo, ela serve como uma escola para você. Né? Quantas atividades você não tem dentro da igreja? Então, assim, uma pessoa que talvez nunca foi numa igreja, às vezes ela nunca vai descobrir que ela tem um chamado para cuidar de crianças. Sim. Que ela pode descobrir, tá ali no Kids, por exemplo. E o que a gente vê totalmente o desenvolvimento na área de teatro, na música, até você na comunicação. Então a igreja é literalmente uma escola para a vida em tudo, né? Exatamente. Isso é incrível, né? Uma pergunta que eu queria fazer, né? Tem muitos jovens que, quando eles se convertem, eles vivem uma vida totalmente diferente dentro de casa. E
tem alguma dica, alguma sugestão para esses jovens que, tipo assim, pô, eles se converteram e tudo mais, mas dentro da casa deles eles têm essa dificuldade, às vezes os pais não aceitam o caminho que o filho está seguindo, tudo mais, tem essa dificuldade, sabe, de lidar? Tem alguma sugestão, alguma dica? Não é um ambiente favorável. Nós entendemos, né, que os pais, eles são autoridades sobre os filhos. E nós temos muito isso, né? Nós somos chamados a edificar gerações. Então, nós trabalhamos desde criança, começamos com as crianças, porque a base está ali. Quando você começa a formar uma criança através de Cristo, ela vai crescer e vai identificar isso, né? E ela vai carregar isso pro resto da vida dela. Porque a criança, ela tem facilidade de aprender. E o jovem, quando ele se converte e os seus pais não são da igreja, ele vai encontrar muito impasse, muito embate. Sim. Mesmo, né? Mas eles precisam entender que eles precisam ser obedientes aos seus pais, porque eles são autoridades sobre as suas vidas. E ele precisa estar com o seu coração conectado à sua paternidade. Quando eu falo conectado à sua paternidade, vamos colocar sobre a sua paternidade espiritual. Sim. Porque a paternidade espiritual, ela vai poder direcionar, dar conselhos para esse jovem como se comportar diante dos seus pais. Porque ele vai enfrentar muitos desafios. E ele vai precisar ter uma estratégia do Senhor para lidar com isso. Porque ele não pode bater de frente com o seu pai. Porque muitas das vezes os seus pais vão estar errados, né? Os seus pais vão estar errados por quê? Porque eles não têm o entendimento. Mas quando o jovem que se converte está conectado, está sempre com o seu coração à mesa, com a sua paternidade, ele vai receber direcionamento. Ele vai receber... Porque existem casos e casos, né? Porque tem pessoas que vão enfrentar problemas como: ah, mas você... Por que você vai na igreja? Por que você não sai com a gente? Né? Vou dar esse tipo de exemplo. Então, o jovem, ele vai ter que ter um direcionamento. Não, você vai precisar vir para a igreja, mas você vai precisar sair com seus pais também. Você não vai poder somente se dedicar a isso, porque você vai ter que ter o coração dos seus pais. Existe uma conexão. Uhum. Porque através dos... onde existe a palavra filhos e pais conectados, né? O filho, ele transforma a vida dos seus pais também. Mas ele precisa ter muita sabedoria. E ele precisa estar com o coração conectado para que ele possa receber esse tipo de direcionamento. É aquilo de estar perto, né? Se você está com o seu coração perto a quem cuida de você, a sua paternidade espiritual, você vai receber conselhos. Então, embora os seus pais não estejam de acordo com aquilo, com o desenho de Deus sobre a sua vida, com a sua decisão de seguir ao cristianismo, a seguir o evangelho, o Senhor, o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de te dar estratégias para combater os seus pais? Não, para saber como lidar. Uhum. Para saber como revelar a Cristo, porque quem que vai fazer esse convencimento da justiça, do pecado, do juízo, quem que vai fazer esse confronto? É o Filho? É o próprio Espírito Santo. Sim. Ele mesmo vai se encarregar. Então, quando você recebe a Deus, você recebeu a semente de Cristo, eu decidi, eu escolhi por Cristo, e os meus pais ainda não entenderam isso, ainda não decidiram por Cristo, o que eu faço? Eu me rendo. Quando eu me rendo e decido viver nesse ambiente de paternidade, de cuidado, de direção e de destino, não vai dar zebra. Você não vai ter dificuldade se o seu coração estiver perto, estiver conectado. Você vai ser uma pessoa que vai conseguir ouvir os seus pais naturais e não ficar com raiva deles, Uhum. pelo que você está recebendo deles. Porque você sabe identificar que eles estão falando aquilo porque eles não têm conhecimento. Sim. Você é habilitado por Deus para isso. E o que é mais legal é que quando acontece todo esse processo e o jovem ele se firma, quando o Senhor alcança os seus pais, o tempo da ignorância não é levado em consideração. Isso é que é mais incrível. É onde acontece aquilo que, né, o profeta Malaquias escreveu, que o coração dos pais se converteriam dos filhos e dos filhos aos pais. E aí é onde entra o poder da reconciliação. É verdade.
Vocês comentaram que, por exemplo, quando o jovem chega e a respeito de propósito e tudo mais, as pessoas são, vamos orar, permaneça na igreja. Como que vocês mantêm esse ambiente saudável, esse ambiente propício para que sejam manifestadas essas habilidades, esses dons, essas manifestações mesmo que indicam talvez o propósito da pessoa? Coração à mesa. Quando o seu coração está à mesa, porque é assim, né? Vou dar o meu exemplo. Nós, assim que nós nos convertemos, pouco tempo depois nós nos tornamos líderes de jovens. Mas por que isso aconteceu? Porque os nossos corações estavam rendidos. Nós decidimos entregar completamente o nosso coração porque nós identificamos que nós estávamos em um lugar de proteção. Em um lugar de proteção e de segurança. Então, a partir do momento que nós temos o nosso coração à mesa, o nosso coração rendido à paternidade, para ouvir do Senhor o que Ele tem para as nossas vidas, nós somos capacitados. E até mesmo o acolhimento. Porque às vezes a gente acha que o acolhimento, ele está dentro do ambiente de igreja, né, de templo, de estrutura, ele está reservado apenas àquelas pessoas que ficam lá na porta. Só o pessoal da recepção, só o pessoal que pega o nome de quem veio a primeira vez. Mas não. O acolhimento, ele deve ser de todo o corpo. É uma cultura do É uma acolhimento. cultura de acolhimento. Quando o seu dedinho machuca, todo o seu corpo não sente? E não dói pra caramba quando é o dedinho? Então, quando chega alguém novo, quem que fez aquela conexão? Foi o Senhor. Então, essa pessoa precisa experimentar, ter uma experiência que vai conduzi-la a amar a igreja o tanto quanto nós amamos. Uhum. Então, o acolhimento, ele não está, né, reservado só às pessoas que ficam lá na recepção, mas precisa ser uma cultura. Sim. E quando isso vira uma cultura entre os jovens, principalmente, que tem muita dificuldade por conta de, eu gosto de usar roupa preta, eu gosto de usar roupa branca. Você negócio da divisão, eu só converso com quem eu gosto. Questão de panelinha. Com quem tem os mesmos gostos que eu, porque é muito fácil, né? Você gostar de quem tem os mesmos gostos que você. Sim. Mas onde nós somos desenvolvidos? Com quem tem gostos diferentes dos nossos. Sim. Então, quando a gente instala essa cultura na igreja, fica muito mais fácil. Sim. E isso é verdade. Até você falando uma coisa no meu trabalho. Eu trabalho numa empresa de experiência do cliente. E aí a gente tem muitos trabalhos de, por exemplo, para você implementar a experiência do cliente final, pessoa que está comprando lá na loja, no site, qualquer coisa que seja, ela passa pelo vendedor, pelo quem está atendendo. E só que assim, para esse cara, que é o colaborador, prestar um excelente serviço ao cliente, ele tem que ter sido encantado. Então, assim, você falando isso, eu linkei isso na hora, porque assim, essa cultura do acolhimento só acolhe quem já foi acolhido. Quem já foi acolhido. E quem sentiu isso e sabe quanto isso é importante, né? Então, eu acho que é um dever nosso, inclusive, você falou essa questão do jovem chegar. Como vocês fazem a questão, por exemplo, do evangelismo, né, dessa captação de jovens, né? E como vocês fazem esse acolhimento? Como que vocês tratam isso de maneira intencional dentro da igreja de vocês e do Ministério de Jovens? De forma prática, né? A pergunta é de forma prática. Sim. Todas as vezes que chega um jovem novo na igreja, a nossa orientação para todos os jovens ele é a prioridade. Uhum. A gente precisa abraçar, a gente precisa acolher, pegar o número de WhatsApp, se importar. Mas eu não sei o que perguntar. Pergunta o que gosta. Aonde gosta de passear? Você assistiu o filme que vocês estão assistindo, que está no cinema agora? Pergunta às meninas da cor da unha. Você já viu a blusinha tal? Se então, vira, assim, né? Mas integra a pessoa. Existem vários tipos de perguntas que você consegue integrar a pessoa. E não precisa ser de ordem teológica, bíblica. Porque isso o Espírito Santo se encarrega de fazer. Então, a gente pega o WhatsApp da pessoa, eu pego, né, quando vem um jovem novo, mando mensagem no outro dia, faltou no culto, oi, tô sentindo sua falta, tal, e não sou só eu. A gente está em construção, né, de implementar essa cultura para que todas as outras jovens que já chegaram nesse lugar, que foram acolhidas, entenderam o que é o acolhimento, possam também acolher. Sim. E aí isso vai se tornando de uma forma leve e acaba se tornando uma prática comum. Comum, mas com um poder extraordinário. Sim. Porque ser acolhido na igreja, no corpo de Cristo,
é você desfrutar do poder extraordinário. E como isso faz diferença, né? Às vezes a gente tá afastando muitos jovens porque a gente não tá fazendo esse papel, né? E às vezes a pessoa está ali, mesmo ela não estando entregue ao Senhor, mas só dela se sentir bem naquele ambiente, se sentir acolhida naquele ambiente, aquilo já faz dela avançar para chegar nessa questão de estar entregue ao Senhor, sabe? Então, tipo assim, o acolhimento é um negócio que faz total diferença. E até então a gente tem que sempre pensar, cara, como que a gente consegue melhorar isso? Melhorar cada vez mais, né? Porque às vezes eu fico incrédulo, né? Que, pô, tem jovem que às vezes eu vou andar de Uber, aí é um jovem que tá lá como motorista, e às vezes é um jovem assim que fala, pô, você é dessa igreja? Pô, volta e meia eu tô lá, tudo mais. Eu falo, você tá mesmo? Sim, eu sinto lá no fundo, sento lá no fundo, tudo mais, mas quando acaba logo vou embora, eu fico, cara, a gente não percebe essas pessoas, sabe? Tipo assim, às vezes a pessoa tá ali quietinha na dela, e às vezes passa, né? A gente nos esforça, mas mesmo assim acaba passando, sabe? Como que a gente consegue cada vez melhorar mais, entende? E é por isso que, aí eu conversando com o cara, você consegue perceber que o cara ainda não tá com a vida entregue ao Senhor e tudo mais, sabe? Mas ele costuma vir aqui, entende? E só que a gente ainda não conseguiu. Ele tá, mas não tá perto. Entendeu? Às vezes acaba passando assim, e como que a gente consegue cada vez mais preencher essa lacuna que passa, né? O que nós precisamos entender, né, é que assim, se nós somos maduros, nós precisamos trazer aquelas pessoas para o mesmo ambiente que nós estamos. Então, nós precisamos entender o seguinte, que o acolhimento, você não vai chegar para uma pessoa nova, que está visitando a igreja ou que acabou de ser convertida, e não vai falar de coisas espirituais profundas, porque a pessoa não vai entender. Então, o que você precisa fazer, toca assuntos, tipo assim, igual a Daiane falou, né? O que você gosta de fazer? Naturais. Coisas naturais, né? Começa a puxar assuntos ali com aquela pessoa para que ela se sinta bem. Sim. A partir do momento que a pessoa ela se sinta bem no ambiente, né, ela vai começar a se abrir sobre as outras áreas da sua vida. Então, o acolhimento ele precisa ser de acordo com o que a pessoa fala para você. Você vai extraindo dela aquilo. E é isso que nós fazemos hoje lá na igreja, um exemplo. Quando o culto está terminando, nós saímos da frente e vamos lá para o fundo. Antes da bênção apostólica, vamos lá para a porta da igreja, esperar que aquele jovem venha. Porque a pessoa que está visitando ou pouco tempo na igreja, a primeira coisa que ela faz quando termina o culto, ela vai embora. Então, nós temos essa estratégia de abordar ela, porque ela não vai sair antes do culto terminar. Mas antes da pessoa fazer a oração e a bênção apostólica, nós já nos posicionamos aonde aquela pessoa vai passar, para que nós possamos tocar a vida dela. Então, nós fazemos isso como de forma intencional. Mas... Isso. Pegamos a responsabilidade da formação e do discipulado para nós. Sim. Então, tipo assim, na hora do momento do culto, que se pergunta se tem algum visitante novo, as pessoas levantam a mão, fica de pé, bate palma, tal, tem todo aquele acolhimento na igreja. Aí a gente vai, abraça aquele visitante de primeira vez, tal. Mas se a gente não vai lá na porta, no final do culto, se não se importa, se não busca no Senhor uma ponte de conexão para que essa pessoa volte, ela pode vir de culto em culto, de culto em culto e não ser percebida. Então ela não vai se sentir acolhida. Certo. Porque esse acolhimento depende do corpo, matéria. E a revelação do corpo-espírito é feita através do Espírito Santo. Sim. Uhum. E aquele jovem... Desculpa. Não, eu só ia colocar... E algo interessante que é bom se fazer é quando você está conversando com aquele jovem novo, você chama outro da casa e apresenta aquela pessoa para ela, para que ela se sinta, né, que ela está sendo vista. Uhum. Porque existe essa necessidade de ser vista. Então, quando a pessoa se sente que ela foi notada naquele lugar, ela vai se sentir bem. Só que assim, isso não pode ser algo mecânico. Precisa ser através de uma natureza que nós portamos, né? Que é o amor, que é o próprio Cristo. Então, quando nós fazemos isso, vai ser natural e, ao mesmo tempo, a pessoa vai ser impactada. É verdade. Aí troca WhatsApp, troca Instagram, que é o que o pessoal, né? E aí acontece naturalmente. E aí acontece naturalmente. Isso são coisas que ajudam, mas o que vocês veem que atrapalham todo esse processo?
que atrapalham esse processo? Orgulho. Por que o orgulho? Porque o orgulho me faz, eu vim para o culto, eu preciso receber uma palavra, eu preciso receber um toque, eu preciso receber um abraço, por que eu vou dar? Então eu sempre paro nas minhas necessidades pessoais. Não que elas não sejam sanadas, porque as nossas necessidades, elas precisam, principalmente espirituais, precisam estar sempre à mesa, com o coração disposto a ser tocado, um coração entregue, um coração rendido. Então, quando eu entendo que eu sou parte do corpo, eu me posiciono. E esse posicionamento faz com que feche essas brechas. Sim. Uma pergunta que eu queria fazer é sobre aquele jovem que acabou de chegar na igreja e tudo mais. O que eu vejo muito é que eles começam, só que eles logo de início já param, sabe? Já desistem e tudo mais. Como que ele pode... qual o caminho que ele deve seguir, né? Às vezes tem alguém aqui assistindo que realmente está começando agora, né? E como que pode começar a caminhar na fé? Como que... por onde que ele é a Bíblia, sabe? Qual o caminho que ele deve seguir, sabe? Às vezes tem muito jovem que começa a estar sozinho, não tem alguém acompanhando ele e tudo mais, mas ele está querendo procurar, sabe? E como que ele pode fazer? Isso é através do discipulado, né? Quando o jovem ele começa, que vocês têm aqui na casa também, né? O discipulado 1 a 1. Então, a partir do momento que aquele jovem começa, ali já é conectado alguém àquele jovem para que ele tenha um discipulado. Então, aquela pessoa vai acompanhar ele nesse período. E o próprio jovem, né, vamos colocar os outros jovens da igreja, porque existem, o jovem quando ele está chegando, ele é aquela pessoa que tem aquele guetinho dele ali, eu gosto das pessoas que fazem isso. Então, cara, se você é um cara que gosta de jogar basquete, tem outro aqui na igreja que gosta de jogar basquete. Então se conecta a ele. Chama ele para as atividades, para aquilo que você está fazendo. Inclui ele de alguma forma naquilo que você está fazendo para que aquela pessoa não se sinta só. E isso, a vida... Porque assim, nós entendemos que de qualquer forma, aquilo que nós estivermos fazendo, nós estamos liberando vida. Então, se você está praticando um esporte, se você está jogando basquete, seja futebol, você vai liberar a vida que você carrega sobre a outra pessoa. Porque a pessoa vai olhar para você, vai olhar para o seu comportamento, da forma que você está reagindo, e vai receber aquilo que você está entregando para ela. Então, são conexões. Você precisa estar conectado a pessoas que gostam de início, né, daquilo que você gosta de fazer, e você vai receber da vida dela. Eu acho que eu não sei se eu consegui explicar. Não, sim, mas é verdade. Você, a partir do momento que a pessoa está perto, se torna mais fácil, né? Porque quando caminha sozinho, você vai... Não, mas o sentido também que eu queria saber, né? Sobre realmente quando a pessoa tá só. Não tem ninguém, sabe? Por onde que ela começa? Como que ela faz, sabe? Porque eu vejo muita gente que realmente tá sozinha. Às vezes na igreja que ela tá não tem essa questão de discipulado que nem nas nossas, né? Então ela tá literalmente sozinha, sabe? Como que ela consegue avançar? Qual o caminho que ela deve seguir, sabe? Uma orientação para ela, tudo mais. É necessário buscar uma referência. Porque o discipulado hoje é uma transferência de vida. Então, se eu quero esse Jesus, eu vou procurar quem tem exemplos desse Jesus. Se eu quero experimentar de Cristo, eu vou buscar quem vive de fato essa vida em Cristo. Então, quando você busca exemplos, você sabe aonde você vai extrair referências para a sua caminhada cristã. Agora, se você não tem exemplos e você ficar esperando cair do céu, fica difícil. Fica difícil. É necessário buscar exemplos, buscar referências para a nossa vida. Sim, é verdade. Vocês mencionaram essa questão do aconselhamento, né, do acolhimento da pessoa, de fato, discipulado. Hoje a gente vive num mundo onde explodiu a questão da ansiedade, da depressão, das doenças mentais a respeito do corpo. Então, assim, como que vocês aprenderam a lidar com isso? Vocês já passaram por isso? Como que chegou ao ponto de vocês terem essa autoridade maior para poder lidar com esses tipos de situações? Eu passei por um processo de depressão e ansiedade, mas por falta da revelação de paternidade. Assim como Elisa, entrei numa caverna, mas depois que eu saí da caverna, assim como Elisa, entendi o que era paternidade. O próprio Espírito Santo se encarregou.
Porém, eu não posso enquadrar e falar que todas as situações de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas coisas que explodiram são todas voltadas a isso. Existem questões químicas e tal. Porém, quando eu saí desse processo, o Senhor inspirou o meu pai, Pastor Kleber, com uma coisa que se chama Roda da Convergência. O que é a Roda da Convergência? Nós tivemos uma conferência em fevereiro, na época do Carnaval, que chamou Convergência, né? E o Senhor inspirou o Pastor Kleber. Nós fizemos uma roda. Nessa roda, nós colocamos as áreas de atuação. Estudos, vida sentimental, vida espiritual, vida familiar. Colocamos várias áreas, a qual todos nós vivemos e somos influenciados por elas. As redes sociais, tudo mais. Dentro disso, nós fizemos um estudo e extraímos a média dos jovens a qual nós cuidamos. E qual foi a inspiração que o Senhor trouxe ao nosso pai, né? Nós vamos trabalhar ao longo do ano todas essas áreas para equilibrar. Porque quando você encontra o equilíbrio, você fecha as portas para as doenças mentais. O que acontece? Ansiedade, você fica preocupado muito com o que vai acontecer lá na frente. A depressão, você ficou muito angustiado, muito triste com uma situação ou com situações ao longo da sua vida, ou resgatou referências do seu passado lá de trás para poder balizar o seu presente e o seu futuro. Quando o nosso presente e futuro não são balizados pelas nossas marcas e pelas nossas dores, mas são balizados pelo nosso posicionamento e obediência a Cristo. Sim. Então, o nosso futuro, o que a palavra diz? Que ele é um futuro bom, de esperança e de prosperidade. Então, quando vem palavras contrárias àquilo que Deus diz, eu repreendo, eu anulo, eu mudo meu pensamento, eu me esforço, como Paulo disse, na renovação do entendimento, na renovação do pensamento. Ou como ele escreveu a Filipenses, pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro. Isso exige um esforço. Sim. Da nossa parte. Então, quando a gente entra nessa questão do esforço e se posiciona, as coisas ficam mais fáceis. Então, dentro dessa roda da convergência, o Senhor nos trouxe uma estratégia para equilibrar. Como nós vamos convergir tudo a Cristo? Né? Nós fizemos um estudo com eles, buscamos a margem. O que você acha pessoalmente, Breno, que está a sua vida familiar? Como que você acha pessoalmente que está a sua vida espiritual? Como que você acha que está a sua vida financeira, a sua saúde? Então, aí dentro disso, nós estamos trabalhando com eles para encontrar o equilíbrio e convergir todas as áreas a Cristo. Sim. Gente, foi fenomenal. Quando o pai compartilhou com a gente isso, que incrível. Falei, ai, Senhor, o Senhor é bom demais. E entra naquele quesito de que às vezes são coisas invisíveis, né? Mas todo mundo carrega. Exatamente. Todo mundo carrega. E mudando um pouco o assunto, né? Falando um pouco sobre redes sociais. Como que vocês veem as redes sociais na questão da construção, né? Vamos falar primeiro sobre a construção, né? Da construção do senso de chamado do jovem. Pode falar? A rede social é uma ferramenta. Quando eu estou posicionado em Cristo, eu uso essa ferramenta para revelar quem eu carrego. Então, eu falo das experiências que eu tive com o Senhor, eu absorvo as coisas boas, embora a rede social seja uma vitrine. Muitas vezes é uma vitrine. Então, a gente usa isso para o lado positivo, que revela a nossa fé. Nesse ponto, é um ponto muito positivo para o jovem, porque ele está buscando revelar a glória de Deus, revelar aquilo que ele mesmo, ao ser acolhido, ao ser discipulado, experimentou. Sim. Aí é um lado positivo. Quer que eu fale o negativo? E também. Agora, o negativo é quando eu não entendo isso e eu passo a me comparar. Então, eu busco as referências dos meus amigos que não tiveram um encontro real e genuíno com o Senhor. Então, quando eu vou nessa vitrine, eu falo, nossa, não estou no dia bom. Fulano está lá na praia. Fulano foi na balada X. Ciclano foi ali. Parece que ele está muito feliz. E eu que amo a Deus estou aqui triste. Falta de posicionamento. Porque quando eu estou em Cristo, eu tive uma experiência com Cristo, eu sei aonde eu vou no dia mal. Eu sei onde eu posso chorar. Coração na mesa. E quando eu vou com o meu coração entregue no dia mal para poder falar sobre aquilo, gente, você deixou o fardo ali, pegou do Senhor e saiu leve. O que Jesus falou, né? O meu fardo, ele é leve
e suave. Então, quando eu vou lá e eu me entrego, eu me sujeito, se torna leve e suave. Agora, tem o lado positivo das redes sociais, tem o lado negativo. E o negativo é aquilo, um abismo vai chamando outro abismo. Sim. E vai desenvolvendo ansiedade, vai desenvolvendo depressão e tantas coisas mais. E tudo isso atrapalha vocês a ajudar os jovens, né? Nesse sentido, sim. Mas no sentido de propagar o evangelho Não, e... é diferente. Não, é. É porque, tipo assim, vai de cada um, né? Porque a gente vê... Eu vejo muitos influenciadores que eles usam a plataforma tipo TikTok, Instagram mesmo para fazer conteúdos cristãos, né? Só que eu vejo muita gente se perdendo também nesse meio. Acabou começando a ganhar muito seguidor e aí o cara se perde, sabe? É tipo assim, eu vejo que falta assim uma firmeza da pessoa, né? Na palavra mesmo. Porque a pessoa começa a lidar com situações onde que ela não começou a viver e aí se perde, não consegue prosseguir no caminho que ela estava, né? Na direção que ela estava, no foco que ela tinha, que era realmente propagar cada vez mais o evangelho, né? Então, tipo assim, eu vejo esse lado tanto positivo, mas tem cada pessoa que não consegue lidar com isso, né? Que é até a fama, né? A gente vê muito cantor que começa com um propósito e acaba se perdendo, né? Você diz a falta de constância. A falta de constância. E aí é onde entra o princípio do envio. Por que o princípio do envio? Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi para a sinagoga para ministrar. O que José e Maria fez? Foi buscá-lo, que ainda não era o tempo. Então, muitas vezes, nós nos precipitamos em querer fazer algo para Deus, mas nós precisamos fazer sob a direção de Deus. Porque senão a gente vai seguir o mesmo caminho das trevas. A precipitação, ela produz morte. É aquilo, eu comecei legal. Mas o que importa para Deus é o final das coisas e não o começo. Então, o princípio do envio, ele é poderoso. Então, se eu fui enviado para fazer isso, eu vou fazer porque fui enviado. Se o meu pai, o meu pastor, aquela pessoa que cuida da minha vida, falar assim, olha, peraí, agora é hora de você dar uma pausa com isso, ou vamos devagar, ou você está entrando num lugar de arrogância, de soberba. Tem que ter maturidade em saber ouvir a direção de um pai. Então, o princípio do envio, ele não começa no meu desejo de fazer algo. Ele começa do desejo do Senhor de desenvolver algo na minha vida que não vai revelar aquilo que a sociedade, que o mundo está habituado a fazer. Mas algo que vai ser constante e revela a glória de Deus. Sim. E algo interessante, né, de nós analisarmos é sobre você estar num lugar de proteção. Porque isso de fato aconteceu comigo. Eu estava começando a fazer algo e o Senhor falou comigo: você não está preparado para receber elogios. E no mesmo momento que eu ouvi aquilo do Senhor, eu falei, tá bom. Aí eu fui conversar com a minha paternidade, o pastor Kleber. Aí eu cheguei para ele e falei assim, o Senhor falou para mim que eu não estou preparado para fazer isso. Aí ele falou para mim assim, filho, o Senhor falou a mesma coisa comigo. Então, nesse período, eu recebi proteção. É isso que acontece muitas das vezes nas redes sociais. Pessoas que não estão maduras para isso, começam bem, mas elas não conseguem manter o equilíbrio. Sim. Elas acabam se perdendo. Por quê? Porque elas não estavam maduras para receber aquilo. Elas não estavam maduras para receber a quantidade de coisas que elas estão recebendo. Sim. Então isso acaba atrapalhando elas. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Sim. Por isso que a palavra diz que mais importante é o fim das coisas do que o começo delas. Do que adianta eu começar bem e no meio do caminho eu me perder? Então é melhor eu estar sempre na mesma posição ali, constante, do que começar e depois me perder. É verdade. Vocês falaram muito a respeito da identidade, né? Como que vocês fortalecem isso nos jovens? Esse senso de descobrir a verdadeira identidade em Cristo? Corpo de Cristo. Não existe outro lugar onde a gente possa ser desenvolvido na nossa totalidade que não seja no corpo de Cristo. Estar em corpo, viver em corpo, cultuar em corpo, dar importância às reuniões do corpo, nos faz desenvolver e ativar essa identidade em nós. A pastora Cris, ela fala com muita frequência isso, e isso é uma verdade, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, mas dentro do corpo de Cristo.
não existe vida fora do corpo. Não existe revelação de identidade, desenvolvimento de identidade fora dessa realidade. Eu, de mais uma vez, né, de forma prática, eu tive isso. Eu sempre morei com meus pais até os meus 18 anos de idade. Depois eu vim para São José dos Campos. E eu sempre era uma pessoa obediente aos meus pais, sempre trabalhei junto com eles. Só que eu não tinha uma identidade formada. Então, aonde inclui o papel da paternidade nisso, né? Eu era uma pessoa que eu comecei a enxergar, né, o meu pai natural de uma maneira diferente. Porque eu achava o seguinte, o meu pai, eu só sirvo para trabalhar. Essa era a minha visão. Só que não era a visão do meu pai sobre a minha pessoa. Então a paternidade pôde me revelar, né, pôde abrir os meus olhos para que eu pudesse enxergar que não era isso. Então é através da paternidade, através do nosso coração, né, que nós somos revelados para nós mesmos quem nós somos em Deus. Então nós temos a nossa identidade afirmada através de um pai. Sim. É um pai quem pode afirmar a nossa identidade. E como explicar para um jovem que está ouvindo como é estar num lugar de paternidade? O que é realmente estar dentro de um lugar de paternidade? Às vezes quem está ouvindo não sabe nem o que significa isso, sabe? Explicar para quem não vive esse ambiente é um pouco complicado. Porque assim, eu já fui inserido de fato, eu fui mergulhado neste ambiente de paternidade. Então, eu não vivi esse ambiente onde não existe uma paternidade. Quando eu me converti, né, igual eu já falei, eu já fui inserido, eu nesse mergulhei lugar, de cabeça já assim, eu falei assim, eu vou abandonar tudo, mergulhar de cabeça neste lugar. Então, o que eu tenho para falar é que o ambiente de paternidade é sobrenatural. E fora disso, cara, não há nada. Eu acho legal também ressaltar que paternidade não é controle, paternidade não é paternalismo, paternidade não é julgamento, paternidade não é condenação. Então, se estão te ofertando, você jovem que está nos acompanhando, vendo esse podcast, algo que remete a isso, que não revele a Cristo, que não seja debaixo de amor, de humildade, de cuidado, de proteção e muito zelo com o seu destino, isso não é paternidade. Paternidade é proteção, é cuidado, é destino e é uma plataforma de lançamento. Sim. Assim, vocês falando isso, né, fica bem claro a respeito de como é diferente, né, essa vida, que nem você falou, cara, não tem como você viver isso, depois que você experimenta, né. Então, assim, antes você caminhava sozinho, agora você tem alguém que cuida de você e que te direciona. É verdade, eu tô falando meio longe do microfone. Mas repetir um pouquinho, mano? Não, acho que deu pra pegar. Vocês como casal, como é que vocês se apoiaram, assim, em relação ao chamado de vocês, quando vocês voltaram, você no caso voltou à igreja, você começou aí, como é que vocês se apoiaram desde o começo nessa caminhada? O importante é nós entendermos, né, que não se trata de nós mesmos. Se trata daquilo que o Senhor está fazendo. Então, quando eu como homem entendo o meu papel, e ela como mulher entende o papel dela como esposa, né? Eu como marido, ela como esposa, nós entendemos que aquilo que nós estamos edificando não é para nós mesmos, mas é para os nossos filhos, é para aquelas pessoas que estão vindo após nós. Então, nós entendemos que não se trata de nós, mas se trata daquilo que o Senhor está fazendo. E aonde nós estamos firmados é no Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso em nossas vidas. E os nossos corações precisam estar de fato entregues a isso, a viver a vontade do Senhor. Sim. O que faz com que seja leve para nós a vida com Deus é entender que vida com Deus não está relacionada apenas a uma área da nossa vida. Cristo, ele deve e é revelado em todo o tempo, em todas as áreas.
Uma das coisas que o Senhor ministrou com o Alexandre no princípio e automaticamente comigo mesmo, porque nós somos um com Cristo, é que todas as coisas que nós vamos fazer, seja servir uma água, seja conversar com alguém, seja tocar alguém, seja acordar de manhã e fazer sua higiene pessoal, acordar de manhã e fazer o cafezinho, todas as coisas, sem exceção, são para revelar a glória de Deus. Então, isso faz com que nós sejamos uma equipe que trabalha em conjunto para revelar esse reino. Sim. Não o nosso desenho, o nosso desejo pessoal. Embora isso se revele, né, no nosso propósito pessoal com o Senhor. Mas o nosso prazer está em revelar a glória do Senhor e não a nós mesmos. Isso faz com que seja tudo muito leve. Então, e algo que eu entendi, né? Igual eu falei para vocês que quando eu me converti, o Senhor começava a falar comigo. E algo que eu entendi muito forte dentro de mim é que tudo aquilo que você for fazer, faça para o Senhor. A palavra fala isso, né? Tudo aquilo que for fazer, faça como para o Senhor. Então, eu entendi que o meu trabalho, aquilo que eu estou fazendo, eu estou adorando ao Senhor. Eu não estou ali trabalhando por causa do dinheiro. Eu falo isso para os jovens. Eu dou esse exemplo, né? Que se eu vou fazer um determinado serviço e eu cobro X valor, eu vou fazer aquele serviço com excelência. E se eu for fazer outro serviço e o valor for menos, a excelência vai manter a mesma. Sim. Porque eu não estou trabalhando para o dinheiro. Eu estou fazendo aquilo para o Senhor. Sim. Então, quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa vida. A nossa visão muda completamente. É verdade. E de que forma os seus filhos veem e participam da caminhada de vocês? Juntos. Nós aprendemos, né, que aonde nós estamos, as nossas filhas estão juntas. Porque elas aprendem olhando nós fazer e elas amam. A minha filha mais velha, por exemplo, ela vai fazer 9 anos agora. Ela quer porque quer estar na igreja. Porque ela vê isso em nós. Ela vê que nós amamos estar em corpo. Então, elas olham para nós e elas também desejam isso. Sim. É engraçado que quando elas voltam da escola, mãe, hoje a gente vai pra igreja? Aí no dia que a gente não vai, Hoje tem culto. Hoje não tem culto. Porque às vezes não vai pra culto, para um atendimento, alguma coisa assim, mas elas amam o ambiente do corpo. Porque o que faz com que os nossos filhos amem esse ambiente? Nós amarmos. Sim. Nós não falarmos mal do corpo de Cristo. Não falarmos sobre a vida de nenhum irmão dentro do carro. Não falarmos sobre questões que são para ser resolvidas em mesa no ambiente onde tem criança. Porque senão você os expõe ali. Então, nós somos intencionais no discipulado com as nossas filhas através da impartição. Uhum. Então, se nós amamos o Senhor, elas não vão amar outra coisa. Sim. Isso até a respeito da coerência, né? Eles veem a coerência. Então, se torna algo verdadeiro. Como que vocês veem que as igrejas podem melhorar a forma de ajudar os jovens? No sentido de, tipo assim, que nem vocês são líderes, né? Então, muitos problemas vocês veem acontecendo em outras igrejas que vocês já foram e tudo mais. E o que vocês poderiam falar? Tipo assim, o que a igreja pode melhorar sobre os jovens? Talvez um problema que vocês viram e falam assim, poxa, podia melhorar isso aqui. Mais uma vez, o acolhimento. Muitas vezes a gente pensa que o grupo de jovens ele tem que ser para determinada coisa dentro da igreja. Gente, o jovem ele é a vida da igreja. O jovem ele precisa ser incluído nas artes, na educação, na comunicação, nas finanças. Ele precisa ser incluído. Então, quando o jovem ele é incluído, a gente fecha as brechas, as oportunidades das trevas de desviá-lo desse caminho. Então, o nosso conselho é incluam, acolham e incluam, porque a inclusão faz com que aquela pessoa seja desenvolvida e automaticamente sua identidade e chamado também. Sim. Incluam e estejam perto. Sim. Porque se você apenas pegar um jovem e colocar ele em determinada área, fala assim, você tem um talento para isso, e você coloca aquela pessoa naquela área, você precisa estar com o seu coração junto com dela. Você precisa estar cuidando daquela pessoa. Você não pode apenas
colocar ela naquela área e deixar ela. Até porque incluir é diferente de delegar. Uhum. Qual que era o discipulado de Jesus? O discipulado de Jesus era em todo o tempo, incluindo os discípulos, mas ali junto. Quando ele mandou eles ir curar uma vez, voltaram todos felizes da vida. Falou, peraí, vocês não entenderam nada. Agora vamos de novo, mas juntos. Por isso que o discipulado, ele é poderoso na ferramenta, como uma ferramenta de construção na identidade e também de inclusão. Sim, é verdade. E assim... Nós, desculpa. Pode falar? E só complementando, né? Porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deve andar. Então, no verdade. caminho que se deve andar é você estar junto dele. Junto dele. Não é colocar o menino lá e você se afastar. Tipo, ó, esse aqui é o caminho, pode ir. Não é. Tem que Porque a gente vê muito isso acontecendo, né? Essa direção aqui, assim, você vai, entendeu? Os caras, não vou estar junto contigo não, você vai sozinho. E aí, então. simplesmente largam, né? Uma Você coisa, delega, né? uma coisa é você mostrar o caminho para alguém. Outra coisa é você seguir nesse caminho com essa pessoa. Sim, Totalmente diferente. Totalmente. é verdade. E o discipulado de inclusão é junto. É isso. É verdade. E assim, para os jovens que estão nos assistindo, o que vocês aconselhariam a eles? Independente da fase que eles estão, algo que Deus tem falado no coração de vocês, algo que vocês têm visto e algo que vocês querem falar. Nos últimos dias, o Senhor tem ministrado muito comigo a respeito da história de Elias e Eliseu. E Elias foi aquele que matou 350 profetas de Baal. Só que aquele não era o seu destino final. O seu destino final era ungir Jeú como rei e ungir Elias como seu sucessor. E depois o Senhor o arrebatou. Então, o nosso conselho para essa geração, principalmente para os líderes de jovens, é permaneçam. Você pode estar ungindo o próximo presidente do Brasil, você pode estar ungindo o próximo CEO, sei lá, do Facebook, do Google. Você pode estar ungindo aqueles que vão se posicionar nas diferentes áreas da sociedade e transformar a realidade da nossa nação. Transformar a realidade das nações. Então, o que tem queimado no nosso coração é nada para em nós. Mas flui através de nós. E aquilo que flui através de nós é a vida do próprio Cristo. Sim. Então, que nós possamos transferir essa verdade com muita humildade, com essência, com verdade, para que os próximos reis e profetas possam dar continuidade na revelação da glória do nosso Deus. Isso vem de ver as pessoas como Deus vê, né? Como e Deus não vê. como nós vemos. Você enxergar através daquilo que o Senhor enxerga. Você não olhar como que a pessoa está hoje, mas você olhar o desenho que Deus tem na vida daquela pessoa. Sim. Nós somos chamados a isso. Nós não somos chamados a identificar a pessoa pelo que ela está vivendo no momento, mas nós somos chamados a identificar aquele jovem através do potencial que Deus já colocou nela. Como o Senhor abriu os olhos de Samuel. Não era Eliabe, era Davi. E onde Davi estava? Servindo seus irmãos. Então, servir é o que nos leva à conexão do nosso destino profético. Então, se eu entendi o que é servir, qual é a medida que o Senhor me deu hoje? Qual é a estação que eu estou hoje? Eu vou servir com excelência. Quem que vai fazer a conexão para a próxima estação na minha vida? O próprio Deus se encarrega disso. Então, ver a pessoa além das suas dificuldades. Ver com os olhos proféticos, com os olhos do Senhor. Entrando agora na sessão aqui do bate-bola, a gente vai fazer umas perguntas rápidas. A resposta não precisa ser rápida, né? Bate bola, dribla a bola, chuta a bola. Uma frase que te motiva. O sonho impulsiona a vida, do apóstolo L. Sierra. Quem encontra um povo encontra o destino. Caramba. Isso é Um bom. livro que vocês leram. Cara, vários livros, tá? Mas o que eu me identifiquei muito foi o Cristo Dentro para Fora, do apóstolo Cristiano Miranda. Igualmente, eu já o li acho que umas 6 vezes. Porque ele nos mostra que realmente aquilo que nós estamos buscando fora já está dentro de nós. Sim. Então é o Cristo de dentro para fora. Um erro que te ensinou muito. Que te ensinaram muito. Parar de ser desobediente. Achar que sei todas as coisas. Arrogância. Tem algum personagem da
das Bíblias, não, né? Um personagem da Bíblia que vocês se identificam? Isso aí os jovens lá da casa vão se identificar muito, cara. Noé. Me identifico muito com Noé. Sobre... Que assim, cara, eu acho incrível. Não vou ministrar a respeito de Noé aqui não, tá? Só pra... Mas assim, alguém que ouviu a Deus uma vez sobre algo que nunca aconteceu e seguir firme até o final, cara, é incrível isso. Então, Noé. É verdade. Eu acho incrível a história de Paulo. Saulo era uma pessoa. Paulo revelava a Cristo. Uhum. Eu acho incrível esse paralelo. Eu ia falar Cristo, né? Mas é obviamente, né? Um livro. O primeiro, né? O primeiro é Cristo, assim, da Bíblia, né? Mas um personagem da Bíblia. Uma música. Para ti eu vou. Uma música. Cara, eu ouvo tantas que eu gosto. É difícil escolher, né, cara? É. Canção de Simeão. Não, mas eu vou junto com a minha filha, Laurinha. O deserto florescerá, aqui do Sonho de Deus. Cara, Ela que ama essa isso. canção. Que honra pra gente. Você tem uma música, mano, que você gosta? Cara, uma música. Aí agora pegou de surpresa aqui. Que eu gosto muito, cara. Nossa, eu precisava de uma colinha aqui. Mas... eu gosto muito do... É que eu escuto... Essa música começou a tocar aqui agora, mas eu escuto ela desde o ano passado. Eu gosto muito, que é Tudo Que Eu Tenho É Teu. Essa música mexe muito comigo. Ela é linda. É verdade. Eu gosto muito daquela música do Tu És. Tu és por quem a minha alma esperou. Que conta a história Linda da também. mulher samaritana. Bom, você falou de música. Vocês tocam algum instrumento? Vocês já fizeram parte? Porque as pessoas escondem isso, né? É O verdade. Pimenta esconde. Pra você que não sabe, o esconde pra Rafael Pimenta, caramba. que é o líder desse podcast, o cara é um musicista profissional. Ele não fala pra ninguém. Não fala. Toca Escondendo guitarra, os violão, dons. teclado, não fala, esconde. Mas tudo bem, aí vai que, né? Não, fui... como é que fala? Regente de orquestra com os meus 15 anos, né? Não, Nunca fica sabia. quieto. 3 pessoas que te inspiram. 3 pessoas que me inspiram. Pastor Kleber, o meu pai natural e a minha mãe. Na mesma sequência, mas eu preciso incluir a pastora Cris. Perfeito. Teve algum hábito, tipo, na vida de vocês, após a conversão e após o encontro com Cristo, que mudou tudo isso? Tipo, um hábito que vocês começaram a ter e mudou a vida de vocês? Eu tenho vários. As roupas. Eu usava roupas muito curtas, mesmo casada. Quando eu tive um encontro com o Senhor, eu aprendi o que era modéstia. Eu roía as unhas por questões de ansiedade e tal. E teve um dia que meu marido falou assim, que era nojento. Nunca mais eu fiz isso. Gente, parece uma coisa simples, mas era algo que revelava uma coisa ruim, né? E não ia fazer bem também pro meu corpo, pra minha saúde e tal. Então, assim, foram alguns hábitos radicais. Uhum. Eu acho que eu não tive. Que eu lembre, não. Sempre foi mais tranquilo. É. O temperamento dele é fleumático, então ele é bem mais tranquilo. Tá explicado. Se hoje, se vocês pudessem sentar com Jesus, o que vocês perguntariam? Cara, não sei agora essa pergunta, porque assim, se eu pudesse sentar com Jesus, agora tem que ser de forma prática, porque eu sei que ele habita dentro de mim. Sim, Então já ele tá com ele, né? Então eu sei que ele está comigo sempre, né? Então, o que eu perguntaria? Se eu estou de acordo com o desenho dele. Se eu estou vivendo de fato aquilo que ele desenhou para mim. Uhum. Essa seria a pergunta. Eu acho que ele tá ouvindo meus pensamentos. Somos um. Vocês são. Eu ia perguntar se o Senhor
se eu estava debaixo do seu desenho. Então, por que a frase prontinha ele? Eu falei, não, Espírito Santo. Tá na mesma E é conexão. verdade, né? É o que importa. É. A É o que única importa, coisa que está no importa. seu Porque desenho. do que adianta nós termos uma vida inteira de sucesso, né? Sucesso para o mundo, se estivermos fora do desenho de Deus. Serviu de O que nada. adianta, né? Nós adianta. queremos estar na plenitude da sua vontade, independente de onde o Senhor nos colocar. É verdade. Bom, fim do bate-bola. Sim, acabando aqui. Ah, uma última coisa, pra finalizar de vez, assim, né? Que eu fiquei curioso aqui. Uma experiência sobrenatural de vocês. Uma experiência sobrenatural. A gente poderia falar sobre experiências que nós tivemos orando com o Senhor, onde o Senhor nos levou a outras realidades, outras dimensões, para revelar coisas para nós, coisas para a sua igreja, mas eu acho que a maior experiência sobrenatural que nós podemos ter com Deus é ressignificar todas as nossas marcas. O que foi que te marcou em Adão? Cristo está pronto para ressignificar. Então, quando a sua história é ressignificada, ela não revela mais dores, ela não revela mais marcas, mas ela revela Cristo. E essa é a maior experiência que eu experimentei na minha vida. Cara, pra mim a maior experiência que eu tive com Cristo foi a partir do momento que eu entendi que eu era filho. Então eu vivi uma vida, né, inteira achando que era do meu jeito. Que quando eu morresse, Deus estava lá pronto para me castigar. Mas a partir do momento que eu tive essa revelação de que eu sou filho e um pai, ele ama o seu filho, para mim isso foi a virada de chave. A maior experiência que eu tive com o Senhor foi essa. De saber que eu sou filho. Eu sou filho. E eu me assento à mesa como um filho, não como um escravo. Uhum. Sim. Caminhando para o final do nosso podcast, nós temos a pergunta do podcast. Qual que é o alvo de vocês? Qual que é o alvo? Cara, o nosso alvo, sem dúvida, é Cristo. Uhum. E incluindo junto, eu estou muito esperançoso com a igreja, Uhum. pelo que nós temos visto. Porque diferente daquilo que eu vivi lá atrás, de olhar e não ver referências, hoje eu consigo olhar ao meu redor e ver que existem referências de homens e mulheres de Deus posicionadas para transformar gerações. Então, nós cremos que hoje está se levantando uma geração de jovens que estão sendo protegidas através de pessoas com corações maduros. Então, nós conseguimos olhar e ver lá na frente que os jovens eles serão muito bem sucedidos naquilo que Deus tem para a vida deles. Então, o nosso alvo é uma geração forte. Uhum. Eu creio que nós estamos diante, né, de pessoas que irão tocar os 7 montes. Sim. O nosso alvo é Cristo, até que todas as coisas sejam convergidas a Cristo. Qualquer pessoa que chegar, que o Senhor conectar a nós precisamos olhar com o olhar de Cristo. Sim. Dessa forma, não convergiremos só a nós, mas também aqueles que o Senhor nos conectar. É verdade. Esse é o nosso alvo. Vocês Show. têm alguma consideração final? Eu quero agradecer pela oportunidade, Ah, que isso. A gente agradece. A Pela honra é toda honra. nossa. falar que nós também, né, ao longo dos anos, nós também fomos tocados, cuidados pela equipe profética. Fui formado pela equipe profética aqui do Sonho de Deus, pela profeta Suzana. Amo a vida dela demais. E agradecer aos nossos pais espirituais por ter nos enviado, nos confiado nessa responsabilidade. E é um prazer poder contribuir com aquilo que o Senhor está produzindo e fazendo em vocês e através de vocês. Amém. Nós, primeiramente, queríamos agradecer pela oportunidade. Somos muito gratos, né, pelo privilégio, pela confiança de podermos estar aqui. Queremos também, mais uma vez, mencionar o nosso pai, o pastor Kleber, a pastora Cris, toda a sua casa, né, por se dedicar a ouvir ao Senhor e cuidar de nós.
E também eu gostaria de mencionar a vida do Leozinho, né? Que em 2019 ele teve aqui o Aljava, né? Que tem o Aljava aqui, que é uma reunião de pastores e líderes, e tem as ministrações individuais. E eu fui lá para receber uma palavra do Senhor. E cara, não sei quantos anos ele tinha, eu acho que ele tinha 17 anos de idade. E ele foi muito preciso naquilo que o Senhor, em transmitir a mensagem do Senhor. E ele falou algo que ficou muito marcado para mim, que ele nem sabia que eu era casado, mas isso é o Senhor falando mesmo, né? Que o meu casamento ia ser como referência para uma geração. E nós temos desfrutado dessa palavra que foi liberada naquele dia. Muito pontual. Muito bom. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi muito bom realmente conhecer mais vocês, né? Estar próximo, a experiência de vocês, o testemunho de vocês foi incrível. Queria agradecer novamente. Foi muito bom. Obrigado, viu, gente? Prazer é nosso. E nós somos muito gratos por estar aqui nesse podcast, onde já passaram tantas pessoas que nos inspiram, como a pastora Zelinda, o apóstolo Cristiano, Pastora Eliana, pastora Jéssica. Tantas pessoas que nos inspiram, né? E nós somos gratos por estarmos aqui. E é aquilo que nós falamos sempre, nós somos conectados pelo Espírito. Sim. Então, nós somos muito gratos a essa casa, Sonho de Deus, por trilhar um caminho à nossa frente e poder facilitar para aqueles que vêm depois. Nós somos muito gratos. E é isso. Amém. Nossa, eu tô muito feliz. Foi bom demais. De verdade. De receber vocês, de conhecer a história de vocês, porque eu mesmo não conhecia. Também. Né? Então, assim, eu não visitei a Meg ainda. Então, Está assim, eu via algumas pessoas aqui diferentes aqui na igreja, assim, eles são frequentes, né? Mas eu não vejo eles assim tanto. E aí eu conheci vocês a partir do podcast mesmo, que aí o Pimenta falou assim, não, vamos chamar a Daiane ou o Alexandre. Eu falei assim, tá, deixa eu descobrir quem é, né? E aí que eu fui conhecer e tal, e de fato a vida de vocês é muito impactante, muito edificante. E eu agradeço, né, como grupo e particularmente por essa conversa, pela participação de vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado. E para você que nos assiste, aqui encerramos mais um episódio do novo podcast. Fique atento, toda semana saem episódios novos e eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal.